Qual seria a nossa reação caso fôssemos confrontados ao termos nossa fé provada por coisas que desconsideram as verdades de Deus que são passadas em institutos de ensino, na literatura ou até em artigos da internet? Será que alguma vez já utilizamos o filtro da palavra de Deus para processarmos algo que ouvimos falar ou até aprendemos? Como poderíamos ajudar outra pessoa a proteger sua mente adequadamente ao longo do seu processo educacional? Podemos ler em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, que diz assim: E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. De fato, todo aquele que deseja viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Vemos que a educação é de vital importância para todos nós. É uma das poucas partes de nossas vidas que nunca devemos terminar. Devemos estar sempre aprendendo. Vimos na nossa mensagem anterior que a Bíblia descreve esse processo de aprendizagem como a chave para uma vida bem-sucedida. Mas como qualquer outra coisa que seja importante de verdade, temos que cuidar dessa área com muito cuidado. Temos que garantir que nosso aprendizado nos aproxime de Deus e não nos afaste dele. E isso começa com uma decisão. Nós temos que decidir de antemão nos posicionarmos ao lado de Deus. A hora de pensarmos em nossa lealdade ao Senhor não é quando estamos aprendendo algo novo. Deve ser antes mesmo de nós iniciarmos o processo de aprendizado. Podemos ler em João capítulo 16, versículo 33, onde Jesus nos diz: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Este versículo nos diz que poderemos ter problemas. Não diz se nós tivermos problemas. Jesus aqui claramente nos diz que nós teremos problemas. E isso inclui o nosso processo educacional. Nossa fé será testada por nossa educação. Não podemos ter nenhuma dúvida sobre isso. Vimos no versículo de hoje que, na verdade, todo aquele que quer viver da maneira correta em Cristo Jesus será perseguido. Se nós não temos sofrido nenhuma perseguição em nossa vida, isso pode indicar que talvez nós não estejamos vivendo uma vida inteiramente piedosa. Pode significar que estamos tentando ser um camaleão, onde algumas pessoas não sabem que somos cristãos. Temos que ter certeza que seremos testados em nossa educação. Nós podemos até falharmos em um grande teste de matemática, mas nós não podemos falhar no teste mais importante que passaremos, que é o teste da nossa fé. E esse teste tem consequências eternas. Quando o nosso processo de estudo e educação testa a nossa fé, nós temos 3 opções possíveis. A primeira opção seria mergulharmos fundo. Simplesmente entrarmos de cabeça no que estamos aprendendo e abandonamos completamente a nossa fé. A segunda opção seria como se vivêssemos em cenários distintos, quando simplesmente compartimentamos a nossa vida e não deixamos a palavra de Deus transformar aquilo que estamos aprendendo. E a terceira opção é a melhor, e é quando nós nos determinamos a prosperarmos. Na realidade, o que eu quero dizer é que nós escolhemos passar o que estamos aprendendo pelo filtro da palavra de Deus. Foi isso que Daniel e seus amigos fizeram naquilo que estudamos no primeiro capítulo do livro de Daniel, que leva o seu nome. Antes de passar pelo programa de doutrinação do rei, Daniel decidiu não se contaminar, como já vimos nas lições anteriores. Daniel e seus amigos não deixaram que ideias falsas destruíssem sua fé. E nem nós deveríamos, em hipótese alguma, permitir essas coisas também. Temos que nos posicionar e decidir desde o início que protegeremos nossa mente.
precisamos determinar que passaremos tudo por um filtro bíblico. É assim que prosperamos em nossa educação e em nossa fé. E sempre temos que usar esse filtro, o filtro da palavra de Deus. Não importa quantos anos tenhamos ou qual patamar da vida já tenhamos atingido. Jesus quer que sejamos aprendizes ao longo de toda a nossa vida, o que significa que dessa forma enfrentaremos desafios no extenso percurso de nossa caminhada de fé. Devemos sempre nos lembrar de que Deus é por nós e não contra nós. E isso principalmente quando estamos sendo provados. Ele está nos guiando para uma fé mais profunda e um relacionamento mais próximo com Ele.